na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Queridos amigos, estamos nesta hora iniciando mais um culto ao nosso Deus, um culto de pregação do Evangelho e de exaltação à noiva do Cordeiro, à Igreja de Deus, que deve se preparar, avivar-se, porque o nosso amado Jesus, Ele merece uma noiva sem ruga, sem mácula, sem nenhuma coisa que desagrade. Uma noiva a toda prova de santidade, de busca e de aconchego para com o Senhor. Então nós vamos iniciar esse culto e eu peço a todos os ouvintes que se desliguem dos prazeres e das preocupações do mundo e estejamos agora atentos ao culto que vamos oferecer e vamos orar pedindo ao Senhor que aceite esse culto, que aceite as decisões, que aceite aquilo que for feito para a glória do seu santo e glorioso nome. Vamos orar agora, lembrar dos enfermos, dos necessitados, dos pobres, das viúvas, dos órfãos, de todos aqueles que carecem da graça, da misericórdia e dos favores do nosso amado e glorioso Deus. Vamos buscar agora a face dele em temor e tremor. Estamos diante de Deus. Ele está olhando para o nosso coração agora. Ele está olhando para o seu coração. Está olhando para o meu coração. Está olhando para o coração de todos aqueles que vão cultuar, que vão louvar, que vão engrandecer, santificar o nome do nosso Deus e do nosso querido Salvador, Jesus de Nazaré. Jesus Cristo, o ungido, mandado por Deus para cuidar das nossas necessidades, para nos salvar, por todos nós estávamos perdidos. E não tem agora ninguém no céu que não tenha sido salvo por ele. Nenhum outro Salvador, nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos. Então apenas Jesus, o nosso querido. Vamos orar a Deus. Pai nosso que está nos céus, nós glorificamos
o teu santo nome. Hosana, hosana nas eternas alturas, além do sol, da lua, das estrelas. E embora sejamos nós como um grão de areia, tu, nosso Deus, estás conosco, nos guardando, nos protegendo, nos amparando, nos salvando, nos acudindo, segundo as tuas infinitas e gloriosas misericórdias. Por isso entregamos em tuas mãos a tua igreja, que ela seja aquela noiva pura, aquela noiva sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas que em tudo seja virgem diante do nosso glorioso e santo Jesus. Queremos te louvar, nosso Deus, e pedir ao Senhor nesta hora que olhe para os nossos familiares, onde quer que eles estejam. Olhe para cada membro da tua igreja, onde quer que cada um esteja, desde a África até as Américas, de onde estamos falando agora. Toma-nos em tuas santas e gloriosas mãos. Perdoa a multidão dos nossos pecados e aceita a nossa petição. Aceita, ó Pai querido, a nossa oração. Aceita, meu Senhor, o culto que te oferecemos e toma-nos em tuas mãos. Abençoa a tua igreja em toda a terra, membro por membro, onde quer que cada um esteja. Abençoa os pregadores da tua palavra, onde quer que estejam agora. Abençoa aqueles que estão orando, aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão, meu Pai, preocupados, aqueles que estão doentes. Olha para eles agora com olhar de misericórdia. Olha para nós também, para nossos familiares, para nossos parentes, para as pessoas a quem pregamos a tua santa palavra. Fica conosco, perdoa a multidão dos nossos pecados e santifica-nos para o louvor da tua glória. É o que te pedimos agora, em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém e amém. Irmãos, graça e paz a todos. Mais uma vez nós estamos aqui pela misericórdia do Senhor para cultuarmos o seu nome, para pregarmos o seu evangelho. E hoje eu não terei como vir Aleluia, Jesus. os que estão presentes, mas mesmo assim eu quero deixar o meu abraço a todos. Aleluia. Em nome de Jesus. Glória a Deus. E agradecer a Deus pela oportunidade de pregarmos a sua palavra enquanto podemos. Amém, amém. O evangelho que transforma vidas. Aleluia. O evangelho que muda as pessoas. E nós estamos aqui pela misericórdia do Senhor. Aleluia. Então Glória a nós Deus. vamos orar, ler a palavra de Deus. O pastor Ferreira Glória a Deus. falará da parte de Deus. Amém? Senhor Deus e Pai, bendito Aleluia. seja o teu nome. Glória a Deus. Exaltado seja o Senhor de geração em geração. Bendita Damos graças seja a pela tua glória. tua palavra. Ó Deus, pelo Aleluia. dia que nós tivemos, pela noite que é chegada. Aleluia. E agora, ó Deus, será pregada a tua palavra, que ela encontre guarida nos corações. Amém, meu E Senhor. eu te peço tudo isso, ó Pai. Aqueles que entrarem posteriormente, os que estiverem Glória a agora ao Deus. vivo, vendo, que a tua graça desça sobre cada uma Glória dessas a Deus. pessoas. Eu te peço por fé em nome de Jesus. Amém Amém. e E amém. nós vamos ler a palavra do Senhor aqui em Mateus capítulo 11, de 25 a 30. Amém? Já que como eu não vou poder citar os presentes, nós vamos ganhar tempo. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar.
Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém, amém. Meus amados irmãos, o nosso Salvador está aqui mostrando que tudo que ele fez e tudo que ele vai fazer foi o Pai que determinou, que mandou para nos acudir, para cuidar de nós. Porque Deus nos criou para louvá-lo, para exaltá-lo. E nós erramos o caminho quando ouvimos aquela maldita serpente lá no Éden, enganando nossa mãe Eva. Ela foi enganada, papai Adão foi enganado também, e aí começou a desgraça da raça. Todos pecaram, todos caíram, ficaram destituídos da graça. Mas o nosso Deus, que é misericordioso, nosso Deus que é bondoso, nosso Deus que é amoroso, nosso Deus que é justo, que é santo, 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 se comprometeu em nos acudir de alguma maneira. Procurou um justo na terra, mas não achou nenhum. Não havia nenhum justo. Então o que é que fez o Senhor? Nos entregou o seu bendito Filho para cuidar de nós. E o interessante é que o meu Jesus, ele deixou a glória do Pai, aquela glória maravilhosa que só Deus conhece. Ele deixou e desceu a esse mundo para nos acudir, porque viu o nosso estado de desgraça e aceitou deixar a sua glória, deixar o céu, descer a este mundo de tragédias, de misérias, de tudo, para acudir uma raça que estava totalmente condenada à perdição. E começou o seu trabalho. E trabalhou. O nosso querido Jesus trabalhou de maneira desconhecida para nós desde Abraão. Veio trabalhando, operando maravilhas, fazendo coisas extraordinárias diante de Deus para nós, e andou conosco, e ninguém viu Jesus, só assistia às obras que ele fazia usando Moisés e Arão. Pois bem, ele veio cuidando de tudo. Tirou nosso pessoal do Egito, do cativeiro, depois daquele banho de sangue que foi dado no Egito. Aqueles que não aceitaram o sangue morreram, mas todos os judeus, todo o povo de Deus que lá estava escravizado, aceitou colocar sangue sobre a porta para que o anjo, quando passasse, visse, poupasse o pessoal onde havia sangue e matasse os primogênitos, todos onde não havia. E isso aconteceu, e isso fez com que o rei do Egito, o faraó, nos expulsasse de lá, mandasse-nos embora, e viemos. Atravessamos o Mar Vermelho a pé. Faraó arrependeu-se de ter deixado a gente vir embora. O que é que ele fez? Mandou perseguir. O Espírito de Deus, o Senhor Jesus, colocou uma nuvem entre nós e eles,
Para nós, a luz, a nuvem era luz. Para eles, eram trevas. Assim atravessamos o Mar Vermelho, e eles tentaram atravessar também, e todos eles morreram afogados, e nós saímos do outro lado, glorificando, santificando a Deus. Mas era Jesus que vinha guiando. Ora ele se apresentava como aquela vara de Moisés quando bateu no rio, a água se abriu. Foi Jesus que fez aquilo. Ora ele se apresentava lá na sarça ardente. Foi Jesus que mostrou aquilo. Pois bem, e viemos. Onde dava fome, ele providenciava o pão. Onde dava sede, providenciava a água. De maneira que o pessoal comia e bebia. E era Jesus que vinha fazendo isso. E eles não sabiam. Ninguém sabia que era Jesus. E Jesus veio com eles, peregrinou com eles até chegar a Canaã. Foi maravilhoso isso. Pois bem, esse Jesus glorioso, depois se manifestou em carne. Uma virgem concebeu sem conhecer varão nenhum. Mas o Espírito Santo desceu sobre ela e gerou nela um filho, e esse filho foi chamado de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Agora nós temos Deus conosco. Agora Deus está conosco. Agora Deus é nosso. Nós somos dele. Esse Deus era Jesus. Pois bem, o profeta viu isso e ficou abismado. Mais adiante, o mesmo profeta encontrou esse Jesus, agora diferente. Ele disse um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre o seu nome, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E o reinado desse príncipe não terá fim, jamais. E quem era esse príncipe? Jesus de Nazaré. Nasceu, viveu entre nós durante 33 anos. Andou conosco, assumiu nossa carne, assumiu nossa humanidade, comeu nosso pão, bebeu nossa água, comeu nossos peixinhos, viajou nos nossos barcos, e assim ele viveu entre nós, mas orando, sempre orando a Deus, para que o seu ministério não fosse atingido pelo inimigo. Satanás lutou o que pôde lutar para fazê-lo abandonar esse ministério salvador dos homens. Mas o Senhor Jesus recusou a tudo, venceu a tudo, pisou Satanás, pisou a serpente, pisou a morte, machucou a morte, matou a morte e conseguiu vencer e nos dar a vida através da sua morte e do seu sacrifício. Meus amados, o que é isso? Como é que pode um ser humano abandonar um Salvador tão poderoso, tão glorioso, tão santo como o Senhor Jesus, que andou conosco e expulsou legiões de demônios de uma vez, curou cego de nascença, ressuscitou mortos, ressuscitou mortos já 4 dias sepultado, conforme aconteceu com Lázaro. E ainda assim, os conterrâneos dele, os patrícios dele, não creram nele. Não creram nele. E é interessante a Escritura dizer
que ele veio para o que era seu e os seus não o aceitaram. Mas a todos quantos os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Agora, esses que aceitaram Jesus não são mais filhos dos homens, não são mais filhos do sangue, da carne ou do homem, não são mais filhos do pecado, não são mais filhos do inferno, não! Jesus os transformou de uma maneira gloriosa, maravilhosa, esplendorosa em filhos de Deus. Somos agora filhos de Deus, novas criaturas geradas para glorificar a Deus. E no céu agora tem milhões de salvos que glorificam a Deus, glorificam a Jesus, porque só Jesus pode salvar e mais ninguém, nem religião, nem Maria, nem Paulo, nem Pedro, nem ninguém, nem João, nem ninguém pode salvar, a não ser Jesus de Nazaré, aquele que morreu pregado numa cruz, mas mesmo morrendo, ainda perdoava. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Ainda morrendo, disse a um condenado. Esse condenado pediu, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o que é que Jesus disse? Em verdade, eu te garanto que hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Louvado seja Deus. Vejam quem é esse Jesus. E só ele. Pedro diz, debaixo do céu, nem um outro nome há dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos. Paulo diz a Timóteo, essa é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Bom, isso aí fica por conta dele, porque o principal dos pecadores só Deus conhece. Pois bem, pode ser eu, pode ter sido eu, pode ser você, pode ser qualquer um que hoje prega a palavra, ou qualquer um que ainda não aceitou a Jesus como seu Salvador. Então, meus amigos, esse Jesus há 2000 anos, 2025 anos, que ele salva pecadores, que ele perdoa pecados, que ele arranca das portas do inferno pessoas condenadas, que ele transfere da morte para a vida pessoas condenadas, mas que creem e aceitam a sua palavra verdadeira. A Bíblia, ela é a palavra de Deus incontestável. Ela não muda. É eterna desde Deus. Desde a eternidade de Deus, que a sua palavra é eterna, e até hoje é tão viva quanto foi no momento que surgiu com Deus. É a mesma palavra. E produz o mesmo resultado. O sangue do Senhor não se coagula. Embora ele já tenha 2000 anos na glória com o Pai, o sangue dele continua lavando pecados. O sangue dele continua perdoando. O sacrifício dele continua perdoando. Ele continua amando da mesma maneira, com o mesmo propósito. E olha o que ele diz aqui na sua palavra. Vinde a mim, não ide a outros, porque é trabalho perdido. Não vá atrás de outro Salvador, porque é trabalho perdido. Não pense que as suas obras lhe salvam, é trabalho perdido. Não pense em carregar uma cruz nas costas, é trabalho perdido. Não pense sobre escadarias de igreja de joelho, porque é trabalho perdido. Tudo isso é perdido diante de Deus, porque só Jesus Cristo é capaz, pode salvar o pecador
por maior que seja o número de pecados que essa pessoa tenha, e por mais imundos e perigosos que sejam esses pecados, só Jesus pode perdoar. Só Ele pode salvar você. Eu, às vezes, pregando o Evangelho, eu choro. Às vezes eu choro. Por que é que eu choro? Porque sei que há pessoas que estão ouvindo a palavra, mas não estão guardando no coração. É semente que cai entre os espinhos, é semente que cai na areia e as aves comem, é semente que nasce, mas tem pouca terra onde nasce, morre com o calor. Mas graças a Deus que há sementes que caem na terra boa, nasce, cresce, produz fruto, aceita a Jesus como Salvador e abandona os pecados nos quais estava envolvido. Graças a Deus que há pessoas assim nesse mundo, que abandonam o pecado, deixam para lá, abandonam o mundo, sabem que agora não pertencem mais ao mundo, é como Jesus disse, eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Interessante. A palavra de Deus é Jesus. E Ele mesmo diz, a tua palavra é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se não for por mim, não vem. Não adianta você chorar, nem gritar, nem fazer sacrifício, nem fazer boas obras, nem ajudar ninguém, nem ser dizimista, nem pregar a palavra, nem fazer a oferta, nem expulsar demônios, nem profetizar. Não adianta nada disso. Se você não aceitar a Jesus como seu Salvador, nada que você faça agrada a Deus. Deus não aceita nada que você faça. O que você faz aqui pode ajudar alguém aqui na terra, mas para o nosso Deus não tem valor nenhum. Para o nosso Deus, o santo é aquele que aceita o seu filho. Ele deu seu filho. Ele rasgou seu próprio coração para dali arrancar seu filho para nos dar, para se oferecer por nós. E é esse Jesus maravilhoso que diz, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, eu e o Pai descemos e faremos nele morada. Você já pensou? A Escritura diz que se você é um salvo, seu corpo é o templo do Espírito Santo. Pense em você como sendo aquele que tem o Espírito Santo, que tem o Pai e o Filho, isto é, a Santíssima Trindade habita em você. Você já pensou nisso? Olha esse Jesus, o poder dele, a glória dele como é que é. Ele é tão poderoso que salvando um pecador, seja esse pecador quem for, ele é tão poderoso que faz desse pecador um filho de Deus, nascido agora no céu, não é mais do mundo, agora ele é aquele homem que não é mais do mundo, agora ele é do céu, ele agora é pregador, ele agora é embaixador do céu na terra, ele agora é mensageiro do céu a este mundo, ele agora está na terra para fazer o trabalho do céu aqui na terra, para ganhar os pecadores que estão na terra, ganhá-los para Jesus. Agora ele é um forasteiro. Agora ele não é mais do mundo.
Tem crente mal educado, que não é salvo ainda, que diz, a minha vida é minha, eu faço dela o que quiser. Então você ainda não é um salvo, porque o salvo não abre a sua boca para dizer uma blasfêmia dessa. A minha vida não é minha. A hora que meu pai quiser, me chama para a glória, eu vou. A minha vida não é minha. A hora que o Senhor quiser, a igreja militante, eu sou transferido da igreja militante para a igreja triunfante, porque eu não pertenço mais ao mundo. O mundo está crucificado para mim, eu para o mundo, diz a palavra. Portanto, aquele que é um salvo não pertence mais ao mundo, mas é do céu, salvo, uma vida santa, nova criatura, e que vai viver eternamente, eternamente, eternamente com o Deus eterno nos céus. Amados, não pode existir uma alegria maior do que essa. Não pode existir uma alegria maior do que essa. Não há nada neste mundo que compense uma salvação. Não há o homem mais rico desse mundo, não tem com que comprar a sua salvação. Se um homem fosse o dono do mundo inteiro, mas não tivesse Jesus, esse mundo inteiro não valeria nada para salvar esse homem. Só Jesus, só o glorioso Jesus é capaz de salvar um perdido. Eu gostaria que você que está me ouvindo prestasse atenção a isso. Eu não estou pregando palavra minha, eu estou pregando a palavra de Deus. Foi Jesus quem disse isso. Foi Deus que falou. E é Jesus quem diz, está consumado, tetelestai, está consumado, Pai. Tudo que o Senhor determinou que fosse feito para salvar o homem, eu fiz. Está consumado, entrego agora em tuas mãos aquele que crê na minha palavra. Pois bem, eu queria que você prestasse atenção a isso. Eu queria que você se desligasse dos pecados desse mundo. Não adianta você ser uma moça bonita. Há muitas moças bonitas no inferno. Ouviram a palavra, mas nunca creram, nunca aceitaram. Não adianta você ser rico. Há muita gente que era rico aqui, está no inferno, porque ouviram a palavra muitas vezes, preferiram o pecado, a riqueza do mundo, os prazeres do mundo, deixaram a palavra para lá. E a palavra de Deus é eterna, ela se cumpre, ela não falha, ela é tão verdadeira que até o diabo, quando foi tentar a Jesus, vinha dizendo, está escrito. Olha, está escrito isso. Mas Jesus dizia, também está escrito isso. Ah, olha, se tu és o Filho de Deus, faz dessa pedra um pão e come. Tu jejuou 40 dias. Senhor Jesus, também está escrito que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E foi por aí afora, respondendo às tentações. Por fim o diabo desistiu porque perdeu a história, foi embora. E aquelas pessoas que vinham acompanhando Jesus enquanto carregava a cruz, choravam. E ele dizia, não chorem por mim não. Chore por vocês, pelos filhos de vocês, eu estou bem. Eu estou cumprindo aquilo que o Pai determinou. E embora o pecado fosse tão grande sobre ele, que até o Senhor Deus torceu o rosto para o outro lado, e ele sentiu isso. E disse, Eli, Eli, lama sabachthani,
meu Deus, por que me desamparaste? Mas Deus não desamparou. Deus segurou a nossa salvação que Ele tinha executado. Deus segurou até que Ele disse, está consumado. Meu Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E aí foi-se embora. Olha isso, gente. Agora Ele está dizendo, vinde a mim, os que estão cansados e oprimidos, cansados e sobrecarregados. Nós estávamos cansados do pecado. E Ele disse, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Eu quero dizer aos irmãos o seguinte, eu me lembro de quando eu deixei meu fardo aos pés da cruz. Eu estava cansado de pecado e me preparando para cometer um pecado maior, para cometer um assassinato. Eu estaria no inferno agora se o Senhor Jesus não tivesse me acudido e me encontrado. Mas o que é que aconteceu? Ele me encontrou, Ele me achou, Ele me viu perdido, Ele me salvou e Ele mandou que eu voltasse para pregar a palavra dEle e assumir o pastorado do povo dEle e lutar pela salvação dos pecadores. E eu, embora tenha recusado ser pastor muito tempo, terminei não podendo mais teimar com o Senhor depois de uma visão, não sei, meu Deus, o que foi aquilo que aconteceu, mas o Senhor me falou e eu tive que abandonar tudo que não agradava o Senhor. E até hoje, meus amados, o fardo do Senhor sobre mim é muito leve, muito leve. E o perdão dele é maravilhoso. Ele me leva, ele me traz, ele fala comigo, ele me abençoa, ele me adverte. Servo, cuidado. Cuidado, o inimigo, ele não dorme. Ele procura derrubar. Cuidado, olha para a minha palavra, guarda-a no teu coração e te firma comigo. E meus amigos, eu estou há mais de 70 anos com esse Jesus maravilhoso, há mais de 50 anos como pastor, jugo suave, fardo leve, glorificando a Deus, santificando a Deus, buscando a Deus e mostrando Deus a vocês. Esse Jesus maravilhoso, esse Jesus glorioso, esse Jesus que veio por amor a você e a mim, esse Jesus que morreu naquela cruz, aquela cruz que era minha, não era dele não. Aquela cruz maldita era minha, e ele sofreu pregado nela, sufocado pelos meus pecados, mas me garantiu a vida eterna, eterna e eterna. E até hoje louvo e bendigo e glorifico a esse Jesus maravilhoso. Olha, aprendei de mim, ele diz, aprenda com Jesus. Ele é manso e humilde de coração, ele não é vaidoso, ele não é orgulhoso, ele não é soberbo, não. Ele, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, humilhou-se até a morte, e morte de cruz. Humilhou-se, fez-se homem, suportou os pecados dos homens sobre si, suportou as maldades dos homens, a malícia dos homens,
ele suportou sobre si, para que todo aquele que cresce nele, que abraçasse a sua palavra, não se perdesse, mas fosse para o salvo. E ele faz questão de que naquele dia todos os salvos estejam com ele, julgando o mundo, julgando Satanás e os anjos e glorificando a Deus para sempre, sempre e sempre. Amados, esse é Jesus. Não existe outro caminho, não existe outro Salvador, não existe outra esperança, não existe outro nome, não existe ninguém, nem na terra, nem no céu, que possa anular a obra que Jesus fez. Não existe. O apóstolo Paulo diz que nem a largura, nem a profundidade, nem principado, nem potestade, nem ninguém pode anular aquilo que Deus fez. Ninguém pode tirar a vida eterna de Paulo. Ele dizia, pois bem, todos aqueles que foram salvos por Jesus estão com a mesma segurança do apóstolo Paulo. O mesmo Evangelho, o mesmo Jesus, o mesmo Espírito Santo, o mesmo Deus. Pois bem, o mesmo paraíso, a mesma glória, a mesma santidade. Pois bem, então, nós estamos aí, estamos pregando, estamos vivendo e aguardando a qualquer momento o convite do Senhor Jesus, dizendo, sobe, terminou o seu ministério aí na terra, agora venha para casa. Agora venha para casa, porque aí você era forasteiro. Aí você era forasteiro. Aí você não tinha mais nada. Aí você não tinha nem pai, nem mãe, nem ninguém. Você não tinha mais ninguém. Você aí só tinha eu. E agora eu te convido. Sobe e vem me adorar aqui em cima. Pois bem, meus amados, esse é o Jesus que nós pregamos. Não pregamos um Jesus duvidoso, um Jesus que tenha prometido, mas não tenha feito, um Jesus que tenha se acovardado, um Jesus que tenha negado, um Jesus que tenha vacilado, que tenha escutado a palavra do inimigo, porque tudo que o inimigo fez com Jesus foi tentando evitar a nossa salvação. Tudo que o inimigo tentou Jesus foi tentando evitar a nossa salvação. Mas o Senhor Jesus triunfou sobre tudo. Triunfou sobre tudo e salvou os pecadores que já estão na glória, salvou os pecadores que hoje são membros da sua igreja, salvos mesmo, e está pronto a salvar qualquer um que abandone o seu pecado, que se reconheça pecador, se arrependa, abandone e abrace a ele como Salvador. Ele disse, o que vem a mim, de maneira alguma jogarei fora. O que vem a mim está seguro. Os que vêm a mim, eu não solto. Pois bem, este é o Jesus que nós pregamos. Este é o Jesus que anunciamos. Este é o Jesus que quer salvar você. Olha o que ele diz. Olha o que ele diz. Vinde a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, disse Jesus, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você não quer esse jugo suave e esse fardo leve sobre você? Abandone esse monte de pecado que você tem e agarre-se a esse Jesus maravilhoso, e ele te garante o céu
como garantiu a mim, como garantiu a tantos quantos são lavados e remidos pelo seu sangue. Deus os abençoe em Cristo Jesus, o Senhor. Irmãos, graças a Deus estamos chegando no final. Hoje eu não tenho como ver os nomes, citá-los, mas eu quero agradecer aí a presença de todos, aqueles que ouvirem. Posteriormente nós vamos orar para terminar. Senhor Deus e Pai, bendito seja glória ao teu nome eterno, meu Deus, somos gratos ao Senhor por aleluia. todas as coisas. Que a tua mensagem, ó Pai, Aleluia. possa ecoar em vidas. Aleluia. Que sejam salvos. Aleluia. Que sejam reconciliados. Aleluia. Através da pregação. Aleluia. Glória, glória, glória ao Senhor. Jesus Cristo. Amém. Dá a tua graça para o teu povo, ó Pai. Aleluia, Senhor. Dá a tua bênção para nós. Glória a Deus. Que esta seja uma semana de glória. Aleluia. Preservados para a honra e glória do teu santo nome. E, ó Deus, eu te agradeço por tudo, agora, por fé, em nome de Jesus. Amém, amém. E agora, irmãos, que o insondável e profundo amor de Deus Pai, a graça maravilhosa e salvadora do Senhor Jesus, e as doces e alegres consolações e alegrias do Espírito Santo de Deus, sejam convosco, sejam conosco, sejam com todo o povo de Deus na terra, desde agora e até o grande e glorioso dia da volta do Senhor, e digamos todos, amém. Deus abençoe a todos em amém, nome do amém. Senhor Jesus.